Olá, vamos dar umas pinceladas hoje, então, sobre a ciência das emoções. Para Darwin, as emoções surgem como mecanismos evolutivos de autopreservação. Na verdade, são os conceitos, permanece um conceito totalmente atual. Nós vamos ter James Lang. William James foi um dos maiores psicólogos norte-americanos, tem um trabalho fantástico. Mas eles têm esse estudo muito interessante que ele dizia assim: as experiências emocionais são devidas principalmente à experiência de alterações corporais, ou seja, a minha experiência emocional é por causa de uma alteração corporal. Quer dizer o quê? Quando eu fico triste, eu choro. Para James Lang, não. Eu choro, então eu fico triste. É meio esquisito assim, né? A gente acha meio pirado isso assim, né? Como assim, né? Primeiro o corpo age, depois eu fico triste, né? E aí, claro, veio Cannon e Bard, que passaram a dizer exatamente o contrário, né? Na teoria de Cannon e Bard, o estímulo ameaçador conduz primeiro ao sentimento, por exemplo, de medo, ao qual estão a causa da reação física, né? Então, veja, nós vamos ter dois caminhos, né? Um dizendo que eu primeiro choro e depois vou ter emoção, e o outro dizendo que eu primeiro tenho emoção, depois vou ter o choro, vamos dizer assim, né? E a ciência atual, o que ela diz, né? Qual das duas teorias é a correta? E claro, não poderia ser simples, né? As duas estão corretas, porque nós temos esse processo em mão de duas vias ocorrendo dentro de nós. Nós conhecemos bastante Freud e Jung, e nós queríamos pegar um pouquinho esses termos aqui, mas sem confundir, por exemplo, afetos. Para Freud, algo um pouco mais pesado, né? Para Jung, afetos já está mais ligado a complexo, mas nós queríamos pegar aqui afetos para tentar, porque a terminologia é sempre uma coisa complicada de trabalhar, né? Mas afetos como um movimento psíquico. Então, o que eu pensei, o que eu senti, né? O que está ocorrendo dentro de mim, em pensamentos, sentimentos, vão ser o meu movimento psíquico. E isso vai gerar em mim, então, emoções, que vai ser um movimento fisiológico, né? Eu gosto de brincar, por exemplo, né? Eu estou caminhando pela rua, né? Vendo os passarinhos e tal, e me lembro da sogra. Dá uma emoção, né? Graças a Deus que no meu caso, uma emoção positiva, né? Para alguns dá palpitação, mas então o afeto é o meu movimento psíquico, a emoção vai ser o movimento do meu corpo, me dá um aperto, que na verdade o que está acontecendo assim, meu cérebro vai estar jogando as catecolaminas no momento que eu, por exemplo, penso, só brinco de pensar uma coisa chata, numa coisa agressiva, para o meu cérebro aquilo já é uma agressão, né? Olha, tem perigo na área. Então ele joga as catecolaminas, que é a adrenalina, noradrenalina, que vão aumentar o meu batimento cardíaco, vão dilatar os meus vasos para ter mais sangue nos músculos estriados, enfim, aumenta no cérebro, aumenta a capacidade da caixa torácica, que é aquilo que a gente já falou em outras ocasiões, é a questão ataque ou fuga, já desde o tempo animal que nós trazemos esses mecanismos dentro de nós. Então, um simples movimento psíquico gera um movimento fisiológico. A gente olhando o cérebro, né, e aos poucos nós fomos descobrindo os movimentos do cérebro, as pesquisas. O primeiro que foi falar em emoções dentro do cérebro foi Papez, com o famoso circuito de Papez, em 1937. Veja como, de uma certa forma, são recentes essas descobertas, né? E aí ele trabalha com essas áreas aqui do tálamo, enfim, né? Adiante-se a isso, o Paul MacLean, que então ele dá essa nomenclatura, o cérebro límbico, que ele acresce a essa área que ele chama de cérebro reptiliano. Nós teríamos três camadas de cérebro, um cérebro reptiliano, depois a gente construiu
200 milhões depois um cérebro paleomamífero e, por fim, agora nós construímos o neocórtex. Então, está nas bases mais primitivas essas emoções, né, mexidas, e ele acrescenta, então, o giro do cíngulo, que assim, então essa é a área das emoções, digamos assim, no cérebro, no nosso cérebro. O sistema nervoso central, a gente sabe, ele se irradia para todo o nosso corpo com os neurônios, né? Então, nós podemos, por exemplo, né, receber uma luz nos nossos cones bastonescos, nos nossos olhos. Isso vai para o tálamo, que vai dizer está vindo um estímulo de luz, né? E ele vai mandar para o que se chama essa parte de trás aqui, que é a área occipital, a área da visão. Ali nós vamos analisar a visão. Então, nós vamos ter esses estímulos básicos, assim. Mas nós vamos ter, por exemplo, estímulos como aqui, por exemplo, essas moças, acho que devem estar numa balada, e alguma quebrou a unha, né, brincando. Mas é um estímulo que a gente brinca assim de medo, né? E aí nós entramos em outro processo ali, nós ativamos uma areazinha chamada amígdala dentro do nosso cérebro, que é a que vai dar essa resposta rápida de ataque ou fuga, né? Nós temos também a ínsula ligado, é uma camada ali assim embaixo ligada que faz parte dessa área também das emoções. E um dos grandes estudiosos de emoções, nós já tínhamos até colocado em outros livros, em outras palestras, é o Paul Ekman, né? E ele estudou emoções em todos os cantos do planeta, digamos assim, passou semanas junto com aborígenes australianos, que foram os últimos a serem colonizados, digamos assim. A Austrália foi colonizada a partir de 1700, então eles trazem muito essa bagagem ainda dos nossos ancestrais. E tanto um nova-iorquino, um europeu, um brasileiro, como um aborígena, vai ter as mesmas emoções. As emoções são humanas, em qualquer parte, em qualquer estágio evolutivo. Ele, por exemplo, ele tira a foto ele fotografava os aborígenes, no momento que ele resolve comer um enlatado, um aborígene faz uma cara de nojo, assim, o que é isso que você está comendo? Então, nós vamos ter as 6 emoções. Alguns não gostam muito da emoção surpresa, então eu botei 5 ou 6, mas medo, tristeza, raiva, nojo, alegria, são emoções universais. Todos nós temos, né? O problema é quando elas são em excesso, né? Elas são normais, elas são saudáveis. Eu preciso ter um determinado nível de medo, porque eu não posso atravessar a rua sem olhar para os lados. Eu preciso ter um determinado nível de tristeza, que é aquele momento em que para a minha euforia e eu passo a refletir. Eu preciso ter um momento de raiva, não no sentido de raiva de explodir, né? A raiva é aquele mecanismo de ataque e fuga, é um mecanismo de atenção, de opa, está havendo uma agressão, então fica alerta, né? Catecolaminas, né? Depois eu baixo isso, mas eu preciso ter essa atenção. Então, assim, eu preciso perceber que aquilo é bom, não é bom para mim, nojo, eu preciso da alegria, enfim, a ação. Mas se eu tiver isso em excesso, o medo me leva ao pânico, a tristeza me leva à depressão, a raiva me leva ao estresse, que me leva à morte, enfim, né? Aí nós entramos nos transtornos emocionais, né? Nós vamos ter transtorno de ansiedade, transtorno de distúrbios maníaco-depressivo, depressão, bipolaridade, né? Que é interessante a gente ter claro isso, cuja causa ainda é desconhecida. Se consegue perceber os efeitos que estão no nosso cérebro. Se consegue perceber os neurônios nunca se encostam, eles chegam bem pertinho um do outro e passam umas bolinhas, uns transmissores entre neurônios, que são chamados neurotransmissores. Então, já se sabe que a diminuição, por exemplo, desses neurotransmissores estão associados, por exemplo, a diminuição de um neurotransmissor serotonina está associado à depressão. Agora, por que eu diminuí a serotonina, a pessoa que está do meu lado não diminuiu a serotonina?
coisas que se está estudando, né? Não que seja totalmente esquecida, mas se está estudando. Por exemplo, a depressão, né? Se percebe, nós vamos só tocar rapidamente em outras palestras, a gente vai abordar um pouquinho mais, mas está muito ligado a experiências de perda, né? E perda não é só perda de objetos, né? A gente às vezes acha que está ligado à perda de objetos, perdas financeiras, mas pode ser perdas afetivas, né? Mesmo assim, os filhos que saem de casa, se eu não conseguir trabalhar direito, isso eu posso, né? Se eu era uma pessoa assim que era muito possessiva e achava que eles dependiam de mim, e no momento que eles mostram que não dependem mais de mim, eu posso deprimir. Eu posso deprimir pela minha necessidade de poder e que eu perco esse poder dentro do ambiente religioso, dentro do ambiente de trabalho, né? Eu posso deprimir pela perda de afeto, enfim. No momento em que eu estou tomando um determinado caminho e me é tirado, né? E normalmente é para melhor até, mas a gente inicialmente, né, não gostaria, né? E esse não gostar a gente passa a mandar comandos para o cérebro, né, que nos levam à depressão, né? Então, por isso que é sempre bom essa análise, né? Mas principalmente se tem falado agora, existe a depressão grave e nós vamos repetir isso várias vezes, vocês vão ver a gente repetir. Procure um psiquiatra, procure um terapeuta. A gente tem essa coisa de maneira muito estranha, assim, a gente diz assim, eu preciso, né, tu está com problema no coração, toma lá um vasodilatador. Problema no coração, toma um vasodilatador. Tu está com problema no estômago, lá toma um determinado coisa. Tu está com problema de diabetes, toma lá um determinado coisa. Tu está com problema, né? Tu está com problema na cabeça. Na cabeça? Né? É um órgão. Né? Assim como o meu fígado pode ter problema, né? O meu pâncreas pode ter problema, meu coração pode ter problema, meu cérebro pode estar com alterações que podem muito tranquilamente ser tratadas e a gente sair de um estado extremamente grave, porque a depressão nos leva a um estado assim que nos tira toda a força, o pique de viver, a alegria de viver, pode levar até ao suicídio, né? Simplesmente porque nós não estamos regulando quimicamente ali. Então, procure, né? Mas o que tem se falado muito é sobre a questão de estados depressivos, né? Porque existe, então, a depressão grave, mas existem estados depressivos que estão ligados a muitos dos que eu citei atrás, que podem ir para uma depressão grave, ou pode ser só estados depressivos, devido a alterações de valores. Aquilo não me serve mais. Aquilo que antes me dava prazer, agora não me dá mais. E eu entro num estado depressivo. Então, a minha vida era trabalhar, trabalhar, trabalhar para chegar no fim de semana, né, e comer um churrasco, tomar uma cervejada. Aí depois eu começo assim, não, essas cervejadas não estão mais legal. Tá, e aí, qual é o sentido da minha vida? Trabalhar, trabalhar para quê? Então, a gente fica num processo que começa, né? Então, a gente vem lá comer, sobreviver, reproduzir, comer, sobreviver. Qual o sentido da vida? Né? E a gente fica nessa adolescência, digamos assim, espiritual, ou emocional, psíquica, que aquilo não me serve mais e eu não consigo encontrar aquilo que me serve. Então, calma sempre nesse momento, né? Porque vai vir coisa melhor. Nós realmente esgotamos um ciclo para novos sabores, que sempre aparece cada vez mais novos sabores. Eu dou esse exemplo para quem fumava, né? E aí ficava, como é que é o cigarrinho depois do café, o cigarrinho depois do almoço, né? Para quem não fuma é uma coisa assim, mas que coisa mais, desculpe dizer assim, mais boba isso, né? Mas para quem fuma, assim, depois do cafezinho, como é que eu vou fazer? Depois... E se ele parar, ele vai descobrir que a vida continua e é muito mais rica e muito mais saudável sem cigarro. E nós vamos percebendo isso em vários aspectos, sem a possessividade, sem a mágoa, e nós vamos cada vez mais nos tornando mais livres, mais capazes, saboreando mais a vida. Falando um pouquinho sobre a neurofisiologia da depressão, mas
bem rapidamente, assim. Se tu tiver com depressão, tu vai procurar um terapeuta, um psiquiatra, e vai dizer assim, tá, mas o que está acontecendo na minha cabeça? Ele vai te dizer assim, não, é que tem os neurônios, eles se encontram, aquilo que eu expliquei antes. Eles soltam os neurotransmissores, né? Como eu falei, a depressão ligada à serotonina, e tu tá com pouca serotonina. E por isso que tu tá assim, né? Não quer levantar da cama, a vida não tem graça. Quem tem a religiosidade fica questionando Deus, por que que Deus faz isso comigo? Por que que Deus deixa a minha vida ser assim, né? E tudo fica ruim. Aí ele te dá uma coisa chamada inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Por quê? Porque a serotonina dá o sinal bioquímico e é recaptada. Dá o sinal bioquímico e é recaptada. E se eu inibir essa recaptação, o que vai acontecer? Ela não é recaptada, eu fico com mais serotonina na ligação entre os neurônios. Chama isso aqui fenda sináptica, que é a ligação entre os neurônios. Aí o que vai acontecer? Eu vou me sentir melhor, eu vou acordar de manhã e dizer, bah, que dia lindo, que coisa boa, como a vida é boa, né? Mas veja que interessante, né? Aqui a vida era horrível, a vida era ruim, Deus era mau, né? Aí aqui a vida é boa, a vida é maravilhosa, como é bom viver. Bolinha, pessoal. Isso aqui é interessante. Bolinha. Mais bolinha ou menos bolinha, que no caso são os neurotransmissores, serotonina, e dá essa modificação imensa em toda a minha postura comportamental. Então, o que está acontecendo aí? De novo, aquilo que nós falávamos. Afeto, um movimento psíquico. Então, eu comecei com o movimento psíquico, né, de que a vida, vejam só, a vida não está legal. Eu perdi aquela capacidade de poder, eu perdi aquela capacidade de estar em cima daquela pessoa, daquele grupo, ou das coisas que eu achava que dominava. E aí eu perco aquilo, ou aquelas coisas não me servem mais, né? Então eu perdi aqueles prazeres anteriores, porque eles já não me servem mais, eu evoluí, e isso é legal, né? E aí então a vida não está boa. Se eu digo a vida não está boa, eu mando o meu cérebro diminuir as bolinhas. Nós vamos ter que parar com essa alegria desmedida. E aí surgem as emoções, o movimento fisiológico. Aí eu baixo meus índices de serotonina e aí eu deprimo. Porque a partir da depressão, lembra que a gente falou que a tristeza é bom para a reflexão? O estado depressivo é um impulso para uma nova criatura que vai nascer. E o próprio cérebro já nos auxilia, o movimento psíquico auxilia. É como se eu estivesse indo muito rápido e dissesse, não, pisa no freio. Né? Porque tu vai acabar batendo, não é esse o caminho, tu não vai fazer a próxima curva. Então, o estado depressivo é uma pisada no freio para que a gente, quando percebe, passe a saborear a estrada. Ah, mas devagar é mais gostoso, eu posso ver a vista. Olha só, não estava percebendo nada disso. A vida fica melhor. Né? Mas é interessante isso. Então, o afeto gerou a emoção, ou seja, diminuiu minhas bolinhas, né? Porque eu não estava conseguindo, é a pisada no freio. Agora, a emoção, veja que interessante, eu agora estou sem bolinhas, que é aquele estado em que eu cheguei no psiquiatra, né, no terapeuta, e digo, o que está acontecendo comigo? Ele disse, tu está sem bolinha. Vamos botar mais bolinha, ou seja, vamos aumentar a tua serotonina. E aí, o que vai acontecer? Vejam, Cannon e Bard e James Lang. O afeto gera emoção, a emoção gera o afeto. Eu aumento as minhas bolinhas e surge o afeto psíquico positivo novamente. Veja que lindo esse mecanismo. O que nós estamos percebendo? Que nós trabalhamos constantemente mente e corpo. Não existe a possibilidade de eu trabalhar só corpo ou só mente. Eu preciso trabalhar o conjunto que eu sou, mente e corpo. Então, vamos falar um pouquinho sobre corpo, mas assim, bem rapidamente, assim, atuando nas respostas biológicas ou bioquímicas. Então, atuando nessas respostas bioquímicas, nós vamos fazer o quê? A atuação nessa área. A partir do quê?
a partir da medicação, né? Então, o terapeuta vai me dar lá uma sertralina, um oxalato de escitalopram, enfim, alguma coisa que amplie a minha serotonina. Talvez me dê alguma coisa que me tire a ansiedade, né? Mas sempre é legal perceber que é fundamental a análise do movimento psíquico, né? Seja com terapeuta, seja de outras formas, né? Numa autoanálise, mas para que eu consiga equilibrar, né? Saber por que aquele movimento psíquico diminuiu minhas bolinhas. Agora eu vou aumentar minhas bolinhas, mas por que tinha acontecido antes, né? Aqui, longe de estar sugerindo medicação, isso é fundamental que se fale com o seu médico, né? Mas existe alguns elementos que são interessantes, já sabe que são interessantes, como por exemplo, ômega 3, né? Eles fizeram pesquisas muito interessantes com ômega 3 no Instituto Prisional norte-americano, um instituto prisional, uma área que era extremamente violenta, eles estavam constantemente em conflitos internos, presos, e eles inseriram na alimentação deles a ômega 3 e diminuiu o nível de agressividade, de tensão. Então, vejam só, como são elementos, né, fáceis e sem grandes contraindicações, mas isso tem que ser feito com o médico, né? Mas eu modifico o nosso. O complexo B é fundamental para o nosso cérebro. A vitamina C diminui os radicais livres e as citocinas, né? Que são mais ou menos mecanismos inflamatórios que também nos prejudicariam. Então é interessante saber que existem reforços medicamentosos interessantes, né? Existe a nutrição adequada, né? Que realmente dá um outro estado de espírito para nós, né? Então já é assim de comum acordo, né? Se fala em dieta, parece que é uma coisa meio errada, mas não é necessariamente fazer uma dieta para emagrecimento. Dieta no sentido assim de um tipo de alimentação. A dieta do Mediterrâneo diz que é, até onde se sabe, é a ideal para o ser humano, né? Então, frutas, legumes, azeite, né? Peixes, grãos, ovos, né? E menos açúcares, carne vermelha e nada de álcool. Para alguns, agora estragou a brincadeira, né? Mas a verdade, se está buscando mais saúde, esse é o caminho ideal, né? Menos, não se diz assim nada, mas menos, pelo menos, né? O suco de uva, que não é o vinho, pessoal, é o suco de uva, né? Não precisa do álcool. Ele é rico nos riboflavoides, flavonoides, que são fundamentais também para a nossa saúde. O sol, né? Tem se falado muito sobre vitamina D, né? Que o sol dá vitamina D, na verdade, ele ativa dentro de nós a metabolização, mas ele amplia também a metabolização dos níveis de serotonina e dopamina, né? Há problemas sérios, por exemplo, na Europa Norte, que tem muito menos sol, problemas gravíssimos de depressão, de suicídio, por falta de luz, de sol, né? Então, assim, 5 minutinhos de sol já ajuda. 15 minutos é o ideal. Pegar sol, quanto maior a área do corpo, melhor, né? Porque ajuda todo o processo de produção de serotonina, a gente se sente num estado melhor, né? Então veja que interessante, né? Alimentar-se bem, né? Tomar sol, né? Aqui a gente vai ver mexer o corpo, né? Não precisa ir para uma academia necessariamente, mas vai lavar o carro, vai varrer o pátio, vai cortar grama, vai mexer, mexe. Exercícios físicos, vejam só essa frase dessa pesquisa do John e do Eric. Exercícios físicos, né? Ou seja, mexer o corpo, estimulam a sensação de bem-estar e alteram para melhor o modo como pensamos e sentimos. Parece até meio incongruente essa frase, né? O fato de eu mexer o corpo, eu penso
e sinto melhor. Então, como é importante estarmos super atentos ao sedentarismo, né? A gente tem uma tendência a ficar sentada no celular, sentado na frente do computador, sentado lendo um livro, tem que parar e se mexer. Darwin, por exemplo, que teve aquela idade avançada, aquelas pesquisas maravilhosas, ele estudava 1 hora e caminhava 45 minutos. Voltava, estudava 1 hora e caminhava 45 minutos. Olha que maravilha, né? Então, é mais um fator, né? Sol, alimentação, movimentar o corpo, isso dá um estado de saúde, de paz bem melhor. O contato com a natureza, né? Nós somos um bichinho da natureza, a gente seguido vai repetir isso, né? Nós somos um serzinho da natureza, então a contemplação, a capacidade de ir num parque ou de abrir a janela do apartamento e olhar o céu, né? Já é maravilhoso, de mexer em plantinhas. Então, esse contato com a natureza e o contato com a nossa natureza interna, essa parada, nós vamos falar mais adiante sobre isso, para sintonizar a nossa natureza com a natureza que nos cerca. O Richard Davidson, da Universidade de West Coast, ele fez pesquisas muito interessantes com monges, o Dalai Lama auxiliou e cedeu para ele vários monges para pesquisas. Então, foi um trabalho de vários anos, muito interessante, analisando esses estudos. A gente vai abordar em outras palestras isso. Mas ele escreveu há pouco tempo esse livro, Estilo Emocional do Cérebro, que já tem, como você pode ver, em português, como o funcionamento cerebral afeta sua maneira de pensar, sentir e viver. E ele aborda aqui o córtex, né, essa lobo pré-frontal aqui, pré-frontal que fica bem atrás da frente aqui, né? Ele participa diretamente do processo emocional. Vejam, nós achávamos inicialmente lá que o processo emocional estava lá ligado àquele cérebro inicial, né? O reptiliano, o sistema límbico, e agora se sabe que o nosso córtex também age principalmente até na questão emocional. Grandes feixes de neurônios ligam o córtex pré-frontal com o sistema límbico, enviando sinais inibitórios. Aqui a amígdala é onde a base das nossas ansiedades, dos nossos medos. E quanto mais eu criar feixes de neurônios e conversar com esse cérebro mais antigo, mais eu vou conseguir trabalhar comigo mesmo, né? E metabolizar os meus pensamentos, meus sentimentos e, consequentemente, melhores emoções. Então, se nós falamos um pouquinho sobre o corpo, vamos falar agora então um pouquinho sobre a mente, né? A visão espírita das emoções, né? Allan Kardec, nós sabemos, por exemplo, assim, que a neurociência nos diz o quê? Que vivenciamos experiências positivas, negativas e neutras. Todos nós, né? Durante toda a nossa caminhada, vamos ter experiências que nós adoramos, né? Nós fizemos lá uma viagem, e a gente está lá, às vezes, num ônibus lotado e passa por uma propaganda daquela viagem, a gente, só de olhar aquilo, a gente se remete àquela praia, àquele país, né? E já modifica todo o nosso estado emocional, porque é uma experiência positiva que nós tivemos, está gravada dentro de nós. Nós podemos ter experiências negativas, né? Alguma coisa que não foi legal, e a gente vê uma notícia, vê alguma coisa e já dá aquela pressão no peito. E experiências neutras, né? Então, esse tipo de disparo psíquico, de disparo de movimento psíquico, vai gerar um disparo de emoções. É o que a neurociência nos diz. O que a doutrina espírita amplia, né? Nessa ou em outras existências já vividas. Então, eu posso trazer experiências adquiridas em outras vidas que nessas geram emoções. Veja que interessante isso, né? É mais rico isso. E eu posso ter domínio sobre elas. Não é uma coisa assim, mas é aí o que eu faço? Né? Não.
Eu vou trabalhar, eu vou analisar, vou procurar, eu vou analisá-las, né? Há uma harmonia onde nossas ações, quando desequilibram essa harmonia, né, nós vemos, se tinha a ideia de que dos gregos que o universo era todo harmônico, aí com a ciência nós concluímos que o universo era caótico e atualmente nós estamos descobrindo que o universo na verdade é harmônico num crescimento contínuo que se chama complexidade crescente. Então tudo está se desenvolvendo de maneira extremamente harmônica, extremamente perfeita, o progresso é inevitável, a evolução é inevitável, nós participamos dela. Então há uma harmonia, onde nossas ações, quando desequilibram essa harmonia, também desequilibram as nossas respostas emocionais. Se eu tomo ações desequilibradas, eu vou ter respostas emocionais desequilibrantes, né? O comando de nossas ações não está no cérebro. E aí que é a visão espiritualista, é a visão espírita, mas é a visão espiritualista, não necessariamente espírita, né? Para os físicos, ela é não local, ou seja, eu comando o meu cérebro. Então, meu movimento psíquico estaria em outra região para os físicos, né? Para nós seria a região espiritual, eu sou um espírito, e quando eu tenho um movimento psíquico, o meu espírito tendo, eu acabo mexendo, freando o meu carro, acelerando o meu carro, ou seja, mexendo o meu cérebro. Por isso que se chama não local. Aqui a ideia, porque nós vamos ser sempre dentro da neurociência, dois grupos de pesquisadores, neurocientistas, pesquisadores sérios. Isso é que é interessante deixar bem claro. Um grupo acha que é monismo, ou seja, que o cérebro produz todo, e outro grupo de pesquisadores, psiquiatras, acha que há uma dualidade, que o cérebro é construído por algo além, que existe além. Existem pesquisas em ambas as áreas, nós não vamos entrar nisso agora, né? Mas para a doutrina espírita ou para o espiritualismo, nós somos um espírito atemporal e espacial. Nós estamos ligados ao espaço-tempo, mas estamos agora usando um cérebro encarnado nessa escola Terra, né? O mistério do coping, que é a capacidade de enfrentamento, né? Estruturando ou desestruturando nossas emoções, que é aquela ideia assim, dois irmãos, pode ser até gêmeos, né? O mesmo DNA, porque se a coisa é material, gêmeos univitelinos, né? Ou seja, com o mesmo DNA, com a mesma cara um do outro, né? Um quer matar a mãe e o outro assim, não esquenta, a mãe é assim mesmo. Por que um quer matar a mãe e o outro? Porque nós trazemos dentro de nós um nível de construção que nos leva a agir de uma forma ou de outra, né? Um ainda não construiu a capacidade de metabolizar a ação dos outros e, portanto, se perturba, e o outro conseguiu. Ele já metabolizou isso e ele consegue seguir tranquilo, trabalhar tranquilo o seu processo. Isso pode ser no ambiente de trabalho, que é matar o chefe um e o outro. Não, que nada. Então, o mistério da capacidade de enfrentamento, que é fundamental para nosso estado de equilíbrio frente à vida, né? É o enfrentamento, o estado de medo frente à vida, é o enfrentamento, a capacidade de enfrentar. Ela se baseia no quanto eu consegui construir dentro de mim, né? Ou seja, no nível evolutivo do espírito que nunca regride, né? E o seu grau de liberdade, porque quanto mais eu tenho capacidade de enfrentamento, mais livre eu sou, mais eu posso saborear a vida, né? Um outro fator, da visão espírita das emoções, tudo isso está somando nas minhas emoções, está mexendo, são fatores psíquicos gerando emoções, né? Há a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, nós nos comunicamos uns com outros. Entre encarnados e desencarnados, ou seja, para a doutrina espírita e para muitas doutrinas espiritualistas, quando nós desencarnamos ou morremos, nós continuamos, né? E podemos sentir a presença, né, ou os pensamentos desses seres que geram em nós ativações de lembrança, geram em nós emoções, às vezes geram em nós desejos e mexe as nossas emoções, né? Claro que sempre eu posso estar atento e dizer assim, que emoção é essa? Por que ela veio? Não, eu não quero essa emoção.
ou eu quero essa emoção. Sempre nós vamos ter o domínio sobre isso, não é uma coisa que seja influenciada e nós não temos chance, né? Mas só como um mecanismo que também é influenciável. E entre encarnados, isso é que é interessante. Se eu for bem materialista, né? Não acredito em espírito, não acredito nada nisso, dá uma lida nesse livro, Mentes Interligadas, porque ele é materialista, né? E eles fizeram pesquisas muito interessantes. Eles botaram, nós vamos trabalhar melhor isso em outras palestras, mas eles botaram indivíduos em laboratórios, né, pensando um no outro, e quando eles ativavam a mente de um no laboratório, a mente do outro, só por estar pensando, também ativava. Mais exatamente assim, eles botavam duas pessoas cada um no laboratório escuro, numa gaiola de Faraday, ou seja, nenhuma onda pode entrar ou sair, um pensando no outro, eles tinham conversado antes, estavam um pensando no outro, não importa essa distância. E eles acendem uma luz, piscam uma luz em um dos laboratórios, o outro continua escuro. E os dois estão um pensando no outro. Claro, quando eu acendo uma luz dentro de um laboratório, a minha área da visão, ou seja, os meus neurônios, a minha cabeça, o meu cérebro, na área da visão aqui entra em atividade, porque é luz, né? A área da visão, então meus neurônios acendem. Aquele que estava no outro laboratório, pensando, os dois pensando um no outro, e que continuou no escuro, os neurônios dele acenderam na área da visão. Isso é muito louco, né? Porque quando alguém está pensando em mim, ele não está simplesmente pensando em mim, ele está mexendo nos meus neurônios. Principalmente quando nós estamos muito interconectados, né? Muito interligados. E quando que a gente fica interligado? Quando a gente está amando imensamente alguém, né? Um filho, uma esposa, um amigo, né? A gente se interliga. Ou quando a gente, às vezes, né? Não quer matar, só quer que quebre uma perninha, né? A gente fica interligado com aquela criatura que a gente está com desavença. Por isso que Jesus já dizia, perdoar quantos? 7 vezes, ele dizia 70 vezes 7. Te desliga, não vai ficar interconectado, porque tu está aqui numa boa e com um pouquinho teus neurônios são mexidos. Então, te liga pelo amor aos outros e mantém a tua postura. Olha que estudos interessantes esses, né? Nós conhecemos bem a chamada lei de ação e reação, né? Então, por exemplo, aqui, se eu bater com esse taco, né, essas bolinhas, né, eu posso, assim, fisicamente, né, calcular a intensidade da batida, o ângulo dos tacos, do taco, aonde que as bolinhas vão sair depois que eu tirar o triângulo e ela bater ali. Isso é físico, né? Mas o que a física tem se debatido ultimamente, já há alguns anos, ela encontrou? É quando as bolinhas brancas se mexe, bate nas outras sem que haja taco. Como é que é? Quando há um movimento sem que haja uma causa, há o efeito e não haja causa. A física diz, então, que isso é uma ação não local, ou seja, não é do espaço-tempo, aqui não é da terceira dimensão, não é da terceira dimensão mais o tempo, né? Porque a dimensão tempo é de algum outro local. Se chama, os físicos dão esses nomes bonitos assim, né? Mas o fato é que o nosso cérebro constantemente trabalha com ação não local. Vejam, aquele mecanismo de um atuando no outro estavam fechados nos laboratórios, em gaiolas de Faraday, que nenhuma onda entra ou sai. E ocorria a ação não local. O grande físico Wolfgang Pauli, ele dizia assim, existem domínios mentais e materiais distintos. Veja, um físico, né? Nosso querido Jung dizia assim, há uma dimensão mais fundamental nos mundos. Além da dimensão física, há algo além, né? O Andrei Linde, que é um físico russo, veja que interessante, né? Extremamente materialistas, né? Russos têm uma física materialista, e olha o que ele coloca. Nada nos impede de acrescentar um espaço de elementos de consciência ao mundo natural que consiste em massa, espaço-tempo
e estados informativos. Está passando a ser inevitável compreender a matéria e o movimento da matéria a partir de uma consciência atuando sobre essa matéria. A física toda está indo para esse caminho, o que há 50 anos atrás, através da psicografia de Chico Xavier, André Luiz já nos falava em forças mento-eletromagnéticas atuando no nosso cérebro. Então, essa causa não local, vamos falar um pouquinho sobre essa causa não local, dando um efeito local, ou seja, como um movimento psíquico, não local, gera um movimento físico no meu cérebro. A criação e a epigenética, então a maneira como eu sou criado, e a epigenética é o quanto eu atuo nos meus genes, modificando a minha estrutura genética. Eu tenho os genes e eu posso ligar e desligar genes, acoplar. Assim, a gente acopla NH3, grupos metil, não permitindo a duplicação, enfim. Eu ativo e desativo os meus genes. Por exemplo, essa proteína aqui, a MAO-A, monoamina oxidase A. Os nomes são bonitos, Ali está o desenho dela ali. Ela metaboliza, ou seja, ela faz preferencialmente o substrato feniletilamina. O que é isso? Ela destrói, o trabalho da monoamina é destruir a serotonina, a noradrenalina e a dopamina no nosso cérebro. A serotonina nos dá satisfação. A noradrenalina nos dá pique, nos dá disposição. E a dopamina nos dá prazer. Ele diz assim, tá, mas ela destrói isso, então ela é horrível. Pô, que proteína horrível é essa, que produz, metaboliza, essa feniletilamina. Mas, na verdade, ela é fundamental para o equilíbrio emocional. Vamos supor que eu começasse a ficar com excesso de serotonina, excesso de noradrenalina, excesso de dopamina. Eu ia estar fazendo essa palestra para vocês assim, que legal. Aí o Sérgio assim, baixa a bola um pouco, como se diz, calma. Então eu consigo equilibrar o meu estado de satisfação, o meu estado de disposição, o meu estado de prazer. E nós vamos ter no gene uma versão longa que produz bastante MAO-A e que destrói esses neurotransmissores, que digamos, seria teoricamente a gente diria assim, é o ideal. E existe uma versão curta que produz pouca MAO-A e o cérebro fica inundado de neurotransmissores. Então eu fico mais carregado desses neurotransmissores. Aí eles fizeram um estudo com 14 homens de uma mesma família holandesa, e eles foram estudar justamente por isso, que aquela família gerou 14 homens que eram violentos, casos de incêndios, casos de roubo. Então, tinha esse processo. E descobriram que eles tinham a versão curta, pouca MAO-A. E o cérebro ficava inundado de neurotransmissores. E disseram, então tá, todos tinham versão curta. Versão curta gera uma inundação de neurotransmissores e gera uma postura antissocial. Aí fizeram um estudo com 442 homens da Nova Zelândia, neozelandeses, e descobriram que 63% tinha a versão curta, a versão longa, desculpa, e 37% tinha a versão curta. Desses 442 homens, depois se descobriu que a humanidade é assim, 70% tem versão longa e 30% tem versão curta. É o normal da humanidade. E o que se concluiu esse estudo? Nenhuma relação entre gene e violência. Veja que interessante. Parece que desmontou o estudo. A gente achava que a versão curta
levava a uma questão antissocial, a violência, e acabamos de descobrir que nenhuma relação entre gene e violência. Mas qual foi a grande revelação desses estudos? Que 8% dos que tinham a versão curta, ou seja, eles tinham a versão curta, mas tinham maus tratos na infância, né? Maus tratos na infância, o que a gente pode considerar, né? Não é só bater, assim, mas abandono, né? A criança não tem diálogo no lar, né? Os pais estão presos a celular, estão presos a uma televisão e quase não conversam, quando conversam rudemente, meio que para se livrar, né? Desenvolveram características antissociais e violentas. Veja então, eles tinham a versão curta e desenvolveram antissociais violentas. Mas 64% dos que tinham a versão curta, né, ou seja, se achava que ia criar violência, mas receberam amor e carinho, possuíam características da versão longa. Né? Então, tu pode ter a versão curta, ter mais neurotransmissores na corrente sanguínea, mas tu recebeu amor, tu recebeu carinho e tu passa, portanto, a metabolizar, a trabalhar melhor esses neurotransmissores dentro de ti. Fantástico esses estudos, né? E isso é o que é? A ação não local, né? São processos que estão ocorrendo por fora e atuando na matéria do meu cérebro, né? O Maney, da Universidade McGill, fez um estudo muito interessante. Ele colocou ratinhos num ambiente inóspito. O que é ratinhos num ambiente inóspito? Então, tu botar um ratinho, por exemplo, numa sala totalmente vazia, sem nenhum buraquinho, nenhum lugarzinho para se esconder. E eles congelavam. Congelar é uma postura extremamente animal, normal, né? Que é quando uma coisa está difícil, congela, né? Fico parado. E isso, como é uma postura animal, nós somos animais racionais, mas também temos esse processo de congelamento. A gente brinca, se a gente está numa festa, né? Conversando com amigos, diz assim, o fulano chegou, a gente, hã? A gente está interessado no fulano, hã? Onde é que ele está? Então a gente congela. Ocorre isso, é um processo bem normal. Né? Mas ele notou que outros ratinhos eram largados na sala e não congelavam. E ele começou, né? Não sei se tocava sax, mas enfim, né? E ele começou assim, por que uns congelam e outros não congelam? Qual é o motivo de uns congelarem e outros não congelarem? Né? E aí ele descobre que está ligado aos chamados glicocorticoides, que é o hormônio do estresse, né? Mais exatamente aos receptores. Lembra que a gente falou assim, eu sempre vou ter algo emitindo e algo recebendo. Então, não basta eu simplesmente emitir os glicocorticoides, eu preciso ter o receptor do glicocorticoide. Se eu não tiver receptor, o que vai acontecer? Eu vou ficar com muito glicocorticoide sobrando na corrente sanguínea. E o que ele descobriu? Que as mães, fazendo estudo com as ratinhas, as mães amáveis, as ratas-mãe amável, que lambiam os filhotes, né? Que cuidavam se já tinha mamado, se não tinha mamado. Os filhotes, veja que interessante, só o fato de a mãe lamber, de a mãe cuidar, os filhotes construíam, olha só, dentro de si mais receptores e, portanto, eles tendo mais receptores, eles recebiam os glicocorticoides e eram ratinhos menos estressados. Isso serve para nós, pessoal, né? Para o ser humano igual, nós também. Se nós formos criados por uma mãe que só usava babás, que nunca nos pegava no colo, nós não construímos os receptores do glicocorticoide. Agora somos criaturas mais tensas, né? Isso dá para ser trabalhado, mas ocorre assim. E, claro, naturalmente ali, desculpe, né? Naturalmente, as ratas que eram mais neuróticas, que não cuidavam dos seus filhos, né? Os filhos tinham menos receptores, os ratinhos tinham menos receptores e eram mais estressados. Aí ele fez um experimento muito interessante. Ele pegou filhotes de ratas neuróticas, estressadas, e passou para mães amáveis.
e filhote de mães amáveis a ser criados por uma rata neurótica, para ver se tinha alguma relação a ver com genes também. É ser filho, então traz a genética. E não. Né? Isso é que é interessante. Os filhotes amados, mesmo que eles sejam filhos de uma rata neurótica, mas eles vão para uma mãe amada, os filhotes amados têm 2 vezes mais receptores do hormônio do estresse do que os filhotes não amados, sem carinho materno, que possuem lá que se chama um NH3, um grupo metil, que não permite o gene de produzir. A gente gruda, veja que interessante, eu tenho lá meu processo genético, aqui eu iria produzir os glicocorticoides, a gente gruda um metil aqui e não deixa fazer essa produção. E aí nos passamos a ser estressados. Olha esse estudo, que fantástico. Banco de Cérebro de Suicidas de Quebec. Que coisa linda eu acho esses estudos. O amor desses cientistas. Eles vão atrás das famílias em que houver os cientistas e pedem permissão para estudar o cérebro. Por que aquela criatura cancelou sua vida? Por que aquela criatura chegou àquele estado limite? Né? Então, eles têm um banco de cérebro de suicidas em Quebec. E o que eles descobriram, que nós vimos falando aqui? Né? Maus tratos na infância, né? Ou seja, que não receberam amor na infância, mais interruptores desativados de metilação no gene receptor de glicocorticoide. Exatamente o que nós falamos. Os que se suicidaram não receberam tanto amor na infância. Não é desculpa, né, pessoal? É só para a gente, é um estudo isso. Né? Aqui uma outra experiência muito interessante com esse robozinho Rob, eles colocavam crianças num ambiente cheio de brinquedos, de 3 anos de idade, por aí, e de repente entrava um robozinho que era controlado por controle remoto, tipo um Big Brother, os pesquisadores estavam atrás de um espelho, eles mesmos que falavam, e esse robozinho chegava, bom dia, oi, quer brincar comigo? Algumas crianças enlouqueciam, iam lá, corriam, pegavam a mão do robozinho, conversavam com o robozinho. Outras congelavam, travavam. O mesmo processo dos ratinhos. Veja que interessante. Né? Motivo, o mesmo processo. Né? Aqueles que tinham mais ligação e que brincavam, tinham bastante construção de glicocorticoide, os outros tinham carência dos receptores de glicocorticoide, os que congelavam e, portanto, mais estressados. Mas é interessante que é um estudo prospectivo, aos 9 anos eles foram reavaliados, não com o robozinho, mas com outras pesquisas, né? E aí que vem uma coisa fantástica. Em 2/3 das crianças, todo o sistema, cérebro, fisiologia, temperamento e comportamento mudou. Vejam só, 2/3. Então a gente já sabe se aquela criança recebeu pouco amor na infância, então para o resto da vida ela está estragada. Não. Isso é dinâmico, isso que é maravilhoso. Nós somos profundamente dinâmicos. Teve um menino, por exemplo, que é triste, mas enfim, foi um dos mais extrovertidos, o que mais foi lá e brincou com o robozinho quando tinha 3 anos. Aos 6 anos, o pai dele teve um câncer, teve um desencarne muito doloroso, muito rápido. A mãe não conseguiu trabalhar isso direito com a criança, né, porque a mãe sofreu muito também, e ele travou, ele congelou. E aos 9 anos era uma criança congelada. Fez o processo contrário. Parou de produzir receptores de glicocorticoides, inibiu o processo e congelou. Mas o que é lindo de a gente perceber isso é a plasticidade do nosso cérebro, a capacidade que nós temos de ir para um lado e para o outro. Então, a questão é modificar o cérebro. Né? O quanto o nosso cérebro é plástico, né? Se chama, o nome que se dá é isso, é plástico. O quanto eu posso modificar o meu cérebro constantemente. Né? Por exemplo, em deficientes visuais, né? Se sabe que nós temos um aumento, né, do córtex motor e somatosensorial, aqui a área parietal, ou seja, eu tenho mais tato, eu sou cego
Então, eu tenho mais tato e mais capacidade de locomoção do que uma pessoa normal, porque eu necessito disso, eu desenvolvo isso. Mas veja que interessante agora. Intensa ativação no córtex visual. Córtex visual, o que é? É essa área de trás do cérebro para ver. E como que eu tenho ativação no córtex visual? Porque já que eu não posso ver, eles, por exemplo, aprendem braille utilizando o córtex visual. Eu passo a ter mais somato sensorial, mais tato, utilizando o córtex visual. E veja que beleza, que riqueza. Eu aproveito todo o meu cérebro, eu mudo a função de uma área do cérebro a fim de aproveitar ele todo. O que dá mais a ideia de que tem algum comando superior, porque não existe um comando dentro do cérebro. Alguma coisa está comandando essa utilização do cérebro, né? Em surdos, por exemplo, a visão periférica é muito mais aguçada. Eu sempre questionava por que surdos, né, que se chama, dizem surdo-mudo, mas é surdo, né? Como é que eles conseguem caminhar, aquele grupinho de surdos, fazendo os gestos de braille, entre eles, sem parar? Nós teríamos que parar, olhar, e eles ficam, porque eles têm uma visão periférica muito mais aguçada que nós. E como que eles têm essa visão periférica aguçada? Eles utilizam o córtex auditivo para ver. Olha como a natureza é maravilhosa. Né? Como o potencial, a gente tem, eu brinco, a gente tem uma Ferrari na cabeça e fica andando de fusquinha e reclamando. Né? E esse potencial gigantesco, basta acessar. Né? E aí o Pasquale, da Universidade de Harvard, resolveu fazer um experimento muito interessante. Disse assim, o quanto nós levamos até modificar o nosso cérebro. Então, ele botou 2 grupos. Um grupo ficou aprendendo as primeiras teclas de piano, né? E um outro grupo ficou sentado com os olhos fechados, imaginando que aprendia a tocar piano. Depois de alguns meses, 3 meses, eles foram analisar o córtex somatosensorial. Ambos tinham desenvolvido igualmente, tanto o que estava tocando como o que estava pensando que estava tocando. Olha o poder do nosso cérebro. Né? Esse outro experimento foi fantástico. Ele botou durante 5 dias voluntários numa sala segura, mas com os olhos totalmente vendados. Né? Então, eles ficaram fazendo atividades, enfim, mas sempre com os olhos fechados. Ele botou filme de fotografia, que se alguém espiasse, queimava o filme, estava retirado do experimento, né? Porque era para realmente ficar os 5 dias com os olhos vendados. E depois do 5º dia, ele dava uma fruta para a pessoa pegar com a mão, para ver que fruta era, se era uma maçã ou se era uma pera, e ficava examinando. E a pessoa, ao tocar na fruta, ativava o córtex visual, ao tocar na fruta. Então, vejam só, em apenas 5 dias em que eu não estou usando mais os olhos, ele já passa a ser transformado para o uso no tato. Olha o poder e a rapidez que nós temos na movimentação, na modificação do nosso cérebro, que pode e deve ser para melhor, para sermos mais felizes, para sermos mais capazes, mais donos de nós mesmos, mais capazes de trabalhar a nossa vida com sabor, né? A nossa caminhada com sabor e com autodomínio, né? Com controle das nossas emoções e vivermos cada vez melhor. Né? Então, o Richard Davidson, que eu tinha falado lá atrás, ele diz assim, a neuroplasticidade permite ao cérebro se libertar do próprio DNA, do próprio genoma. Né? Ou seja, a nossa mente modifica realmente. O cérebro não é imutável nem estático. Na verdade, ele é remodelado continuamente. Vejam só, ele é remodelado continuamente pela vida que levamos. Então, acho que aí está já um segredinho, né? Como é que é a vida que levamos? Eu fico lá procurando notícia de baixaria,
fico lá pensando que o fulano fez isso, fez aquilo, que não sei o quê, eu fico julgando, eu fico me irritando, aí o meu cérebro, como é que vai ser? É um cérebro irritável, é um cérebro tenso, é um cérebro nervoso, toda a minha emoção vai sendo boa, depois eu digo assim, eu queria ter paz. Mas o que eu estou fazendo com os meus olhos? O que eu estou fazendo com os meus ouvidos? O que eu estou fazendo com o meu ser, com os meus potenciais? Porque aquilo que eu tiver colocando a minha mente, colocando as minhas emoções, vai estar modelando o meu cérebro, modelando o meu ser. Então, modificando a mente. Nós vamos falar rapidamente alguns aspectos aqui, que vão ser trabalhados em outras palestras. Mas a terapia cognitivo-comportamental é uma das que tem tido efeitos mais promissores. Olha só, taxas de recaídas muito menores para a depressão do que só com o uso de medicamentos, ou seja, tu reprogramar a tua postura. Então, eu sou um apaixonado por esses estudos, nós não vamos nos deter aqui. O nosso querido Steve Jobs, da Apple, ele dizia assim, os pensamentos constroem padrões como andaimes na cabeça da gente. Então, o que eu estou pensando, eu vou construindo dentro de mim. São realmente padrões químicos gravados. Vejam só, eu estou pensando, eu estou gravando padrões químicos. Na maioria dos casos, as pessoas ficam presas nesses padrões. Porque não podia ter feito isso com isso, porque não podia fazer aquilo. E fica repetindo. Lembra discos, que a agulha trancava, a gente fica assim, é o que ele diz aqui. Na maioria dos casos, as pessoas ficam presas nesses padrões como riscos num disco e nunca saem deles. Então a gente tem que pensar assim, peraí, que tipo de pensamento eu estou tendo? Que tipo de emoção eu estou gerando? Que tipo de movimento psíquico, movimento sentimental eu estou gerando? Senão eu vou ficar sempre na mesma. E sempre aquela coisa, não quero mais essa criatura assim. Então, não quero mais ficar vendo esse tipo de programação, esse tipo de notícia, esse tipo de coisa. Eu preciso estar atento, eu preciso estar ligado, preciso estar consciente, mas seletivo. Não albergar qualquer coisa. Se a pessoa pensa dessa maneira, é o jeito dela pensar. Se a pessoa faz determinadas coisas, é ela que está fazendo, é o estágio evolutivo em que ela se encontra. Eu não quero mais. E não vou nem julgar, nem me envolver, porque a minha caminhada é outra. Eu estou aqui no meu lar, eu quero estar bem com as pessoas que eu amo, eu quero construir o meu caminho. Eu já estou num processo que eu quero construir meu caminho de paz. Lembro, desculpa, eu às vezes repito algumas histórias, lembra aquela historinha do monge que estava indo com o discípulo? Eu gosto muito das historinhas zens. E ele vê, acho que muitos de vocês conhecem, ele vê um escorpião se afogando na beira de um lago, e ele vai ali com a mão e pega o escorpião e joga para a terra, mas quando ele pega o escorpião e joga para a terra, o escorpião dá uma pequena picada nele e ele, larga o escorpião e dói aquilo, o escorpião cai na terra e corre de novo para a água e começa a se afogar. E aí ele imediatamente, sábio, diz para o discípulo dele, vamos pegar uma folhinha para tirar o escorpião da água. E o discípulo diz, mas mestre, esse bicho acabou de te picar e tu ainda vai salvar ele? Aí ele se vira para o discípulo e diz assim, meu filho, o estado evolutivo dele agora, a posição dele é a de picar. A minha é a de salvar. Então, nós vamos salvar. Então, alguns ainda estão na fase picar. A nossa é de seguir em paz. E mudar essa trilha neural. Educando a nossa mente. Quanto maior a experiência com meditação, Daniel Goleman nos coloca na Universidade de Harvard, menor a ansiedade, maior a capacidade de atenção. Nós vamos depois fazer 2 palestras sobre meditação. Experimento com 6 semanas com meditação. A ativação do hemisfério esquerdo triplicou, ou seja, eu consegui. Na verdade, meditadores têm o córtex pré-frontal maior, aumenta o cérebro, meditar. Melhor resposta à vacina, ou seja, meditar aumenta o sistema imunológico. A ansiedade caiu cerca de 12% em 6 semanas. E novos percursos neurais retirando a sobrecarga da amígdala, aquela
aquela atenção. Só o fato de eu parar, né? E essa meditação que eles trabalham é a meditação mais básica, né? Que já é maravilhosa, faz tudo isso. Nós vamos depois trabalhar meditações mais amplas. Buda dizia que a raiz do nosso sofrimento eram os desejos, né? E a gente fica assim, tá, mas eu não posso desejar. Mas lá no século III, IV antes de Cristo, já vieram aqueles sábios, né? E Epicuro é dessa época, de logo depois. Ele fazia a classificação dos desejos. Nós vamos ter desejos frívolos, né? Irrealizáveis, por exemplo. Eu gostaria de voar como os pássaros. Não vai, né? Desejos artificiais, frívolos, né? Eu queria ter riqueza, queria ter glória. Está provado que isso não traz equilíbrio emocional. A gente conhece bem, entre tantos que já obteram riqueza e glória, né? Mas existem os desejos naturais, né? E aí aqui eu acho lindo, né? Por exemplo, variações de prazeres, a busca do agradável. E nós temos que trabalhar isso, né? Eu tenho que exercitar. Eu vou fazer uma comidinha gostosa. Olha só essa batatinha com queijo, com creme de leite, sabe? Saborear a vida, né? Para nutrição, né? Para a vida, nutrição, um bom sono, 8 horas de sono, ou seja, uma capacidade de sono que nos faça bem, é fundamental, são necessários, não são só naturais, são necessários para a tranquilidade do corpo, proteção. Eu preciso estar tranquilo, né? Mas aqui que nos interessa, desejos para a felicidade. E para a felicidade, o fundamental, vejam só, o fundamental para a felicidade é a ataraxia. Tinha que ser uma coisa que a gente não tem a menor ideia, né? O que é ataraxia? Olha que lindo isso. Ausência de inquietude. Parar com a inquietude. Esse é um mecanismo que nós podemos fazer dentro de nós. Acalmar o coração. E vai ser como eu falei, né? Nós estamos colocando. Aonde eu estou colocando os meus olhos, os meus ouvidos? O que eu estou me alimentando? Que tipo de informação eu estou me alimentando? Que vai dar uma indigestão ou vai me fazer melhor, né? Como dizia o nosso amorzão, não andeis, pois, inquietos. Calma, tudo sempre melhorou. Nós já passamos por diversos processos e depois veio a renovação. Diversas tempestades, quebra os galinhos, depois brota as novas legonetas. Tudo se renova e sempre se renova para melhor. Então, calma, não andeis, pois, inquietos. Sereniza desde já. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Que coisa mais linda isso. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Então tenha paz agora. Eu estou aqui agora, no meu lar, eu posso ter minha comida. E amanhã? Amanhã. Um dia de cada vez. Não que eu não vá planejar, não vá, mas emocionalmente, calma, saboreie o agora. Serenidade espiritual é o fruto máximo de uma vida justa. Vejam que lindo, serenidade espiritual, mais ampla ainda, modelando esse cérebro superior. Então, fixar os pensamentos e sentimentos no que se chama de emoções positivas. Existe atualmente um estudo muito interessante chamado psicologia positiva, com muita pesquisa nessa área. Eu tenho que pensar, eu vou pensar. É inevitável isso. Já que eu vou pensar, pensa coisa boa. Pensa na gratidão pelo que tu tem, na alegria, na bondade, na simplicidade. A humildade é ficar quietinho no cantinho da gente. Às vezes a gente quer muito expandir, aparecer, acaba sofrendo. Quando a gente se destaca, os espinhos também se destacam, diz Emmanuel, né? Então, gratidão, alegria, bondade, humildade, amor. Quando nós centramos
a nosso movimento psíquico. Nesse sentido, nós inundamos o nosso cérebro de neurotransmissores positivos. Deixa de carregar o mundo nas costas. O mundo é cuidado por Deus. Cada área é cuidada por seu departamento. A nossa área é o nosso trabalho, a nossa família, o ambiente que nós estamos colocados. Vamos perceber que nós estamos nesse universo belíssimo, essa escola lindíssima, para desenvolver os nossos potenciais, para evoluir como tudo aqui está ricamente evoluindo. Nada aqui é estático. Somos o que desejamos. Tudo que somos, surge com nossos desejos. Com nossos desejos, fazemos o nosso mundo. Então, se somos o que nós desejamos, o que vamos desejar? Desejo-lhes, pois, outra vez, dizia o nosso amorzão. Paz seja convosco. Porque se nós tivermos paz interior, nós vamos ter uma maior capacidade de reflexão, de análise, de metabolização dos conteúdos que estão em torno de nós. E vamos transmitir essa paz e esse bem-estar aos que nos cercam. Então, o exercício de todo dia parar um pouquinho, silenciar por um momento, procurar uma posição confortável, com a coluna ereta, produzir o relaxamento do corpo. Relaxa todo o teu corpo, respira profundamente. A gente produz isso. Vai relaxando as pernas, os braços, para conseguir essa entrega interior. Sereniza o coração, respira fundo, solta toda a toxina. É um exercício. Assim como a gente aprende a tocar um piano, a gente aprende a ter paz. Acalma o coração, acalma a mente e mergulha na nossa realidade espiritual, no nosso eu mais profundo. Quando você estiver totalmente acalmado, mergulhe em ti e modela pouco a pouco o novo ser. O que eu quero ser? Não o que eu não quero ser. Porque o que eu não quero ser é reforçar novamente as trilhas do que eu não quero. Eu preciso reforçar as trilhas neurais do que eu quero ser. O que eu quero ser? Eu quero ser, e aí cada um quer ser uma coisa. Essa criatura mais lúcida, mais amável, mais alegre, mais equilibrada, com mais domínio das minhas emoções. Então, centra no que tu quer ser. E pede daí. Ora por essa unidade dessa paz de Deus que permeia toda a natureza. Que a gente consiga sentir o sabor dos passarinhos, dos pássaros do céu, dos lírios do campo, ter essa paz. A serenidade espiritual com Jesus. Era isso, então. Mais esse estudinho. Muito obrigado. Um abração para todo mundo. Fiquem com Deus.